primeira espetadinha merece, né? Bora, vai! Ó! Meus amigos, eu quero levar vocês hoje para uma experiência um pouco diferente, porque o vídeo está começando de uma maneira totalmente diferente, mas eu estou a bordo do 718 Boxster GTS. Esse daqui é o primeiro Porsche que eu vou ter a oportunidade de testar, então eu vou ficar mais de um dia com esse carro. E uma das coisas que eu falo em um carro quando eu avalio é que os primeiros momentos dentro do carro eles são extremamente ricos, que é onde a gente está com aquela coisa mais aguçada e isso, infelizmente, vai se perdendo ao longo da convivência com o carro. Então eu quero sair da garagem, onde é o escritório da Porsche aqui no Brasil, a bordo dele, vamos fazer desde o cold start no carro, até o meu rolê, até as gravações que eu tenho hoje no Box 54, então vamos ter a oportunidade de curtir essa daqui, que é uma versão, eu diria, voltada mais para entusiasta, porque diferente das versões de entrada do 718, que tem os motores 4 cilindros turbo, essa daqui já é o 6 cilindros aspirado e talvez um dos últimos 6 cilindros aspirados numa versão normal que não seja um RS que a gente vai encontrar. Então, primeira coisa, quando você entra no Porsche, ele tem um cheiro muito característico, assim como as outras marcas também tem. A partida é feita com a mão esquerda. Eu vou deixar a porta aberta porque eu acho que vocês merecem ouvir com mais evidência como ele acorda. Então vamos lá, chave no contato, ignição ligada, os faróis fizeram o ajuste de altura em função da carga, olha lá, terminou o ajuste. Bora dar vida pro 4 litros aspirado? Acorda quietinho até. Uma faixa de 1500 RPMs. Deixa eu abrir o escape. Ah, agora fica mais envolvente o ronco. Deve durar aí, eu diria, uns 30 segundos. Enquanto isso, vou ajeitar a posição de guiar. Esse daqui está equipado com banco de 18 vias, que eu já vi que tem um monte de acesso. E aí eu acho que a primeira coisa que eu gosto muito da cabine de Porsche... Olha lá, já baixou a rotação, eu acho que deu mais ou menos isso. Primeira coisa que eu gosto muito é porque é uma cabine pequena e... Deixa eu até acender a luz aqui... Não... Aqui acende desse lado. Tem algum botão que acende as duas? Não, aqui é o Home Link. Tá. Vamos deixar fazer dessa maneira. Talvez colocar uma luzinha virada para mim assim. Talvez ajude. Fica muito forte. Vamos lá. Então assim, uma coisa que eu gosto muito da cabine de Porsche é que ela é pequena e para quem gosta de dirigir em pouco tempo, você já se encontra numa posição super confortável e envolvente assim. Isso eu acho muito legal assim. Ele está equipado com os revestimentos em couro em todo o painel, então traz obviamente um baita de um requinte para a cabine e uma cabine que conserva ainda um lado um pouquinho mais old school, um pouquinho mais Boxster e menos 718 eu diria, porque ele ainda não tem os visores, os painéis, o cluster dele digitais. É uma coisa que particularmente eu gosto pra caramba. Eu acho que funciona. Mas na próxima geração dizem que esse carro vai virar elétrico, então bora curtir o que ele tem para oferecer pra gente. Aqui pro Brasil eu desconheço a vinda de câmbio manual, até onde eu sei são só os PDKs mesmo, dupla embreagem. Bora lá. O câmbio dupla embreagem ele tem um tempo que a embreagem, você sente a embreagem acoplar. E deixa eu ver pra cá, espelhos ajustados, vamos sair do estacionamento. Isso é uma coisa que eu gosto muito de carro esportivo original, e para quem não sabe, eu tenho bastante vivência com os carros preparados, mas uma coisa que é muito legal assim é que são carros extremamente dóceis em baixa rotação. Esse carro parece que está com uma película no para-brisa, o para-brisa dele está bem marcado, mas parece que ele tem uma película, tipo essas Clearplex que colocam. Uma outra coisa que chama a atenção é que aqui de dentro você consegue ver os paralamas como se estivesse
num 911, assim, essa coisa do paralama mais alto, que eu acho particularmente super bonito. A combinação também é bonita, porque por fora tem a minha cor favorita, que é o Gentian Blue, é a cor que eu acho mais bonita do catálogo normal, não o Paint to Sample, né? Aquele catálogo gigantesco que dá para pedir nos carros. E a combinação é interessante, porque é um tom de marrom dentro. Não é, eu pediria o preto, mas fica muito bonito, assim, para quem quer uma coisa talvez um pouco mais, talvez clássica, enfim. Eu acho que fica super bacana. Vamos descobrir como é que aqui mexe no volume, aqui mexe na tela lateral. Queria mexer no odômetro. Vamos ver, se eu apertar e segurar, zerou. Muito mais fácil do que esses carros que hoje em dia você tem que entrar em diversas menus. Estamos saindo, tem 5.810 km rodados. Pastilha, eu não sei se é da pastilha de performance que está nesse carro, mas ela faz um pouquinho de ruído, estão vendo? A hora que para e solta. Ronco grosso, assim, esse ronco baixa rotação, assim, bem grosso. E o carro dócil. E a suspensão, nitidamente, é uma suspensão esportiva, vamos dizer, que tem nesse carro. Ele que está no modo normal de condução. Dá para sentir no movimento de carroceria. Aí não é nem pneu, como um carro conversível, como todo carro conversível, sempre tem um pouquinho de rangido. Estou tentando entender de onde vem. Não é um negócio alto, mas você sente uma movimentação diferente. De baixo esse ronco é muito gostoso. Essa coisa desse ronco grosso. E eu vou falar assim, que tem uma coisa que particularmente eu adoro em carro manual. E para quem gosta de carro vai me entender, e provavelmente quem está assistindo esse vídeo gosta de carro, que é o seguinte, é aquela subida de giro para andar mesmo em baixa rotação. Aqui, como ele troca tudo muito baixo, assim, você não consegue sentir tanto. O volante é pequeno, é interessante, engraçado, ele parece menor do que o volante do 911, esse carro. O apoio para o corpo é bom, até para a cabeça, sabe? Você vê um pouco da admissão, quando encosta no acelerador dá para ouvir aquela entrada de ar que normalmente tem em carro. O pessoal que tem carro normal, vamos dizer, vai se identificar comigo, que é aquela coisa quando você troca o filtro de ar, põe filtro esportivo, sabe? Parece um pouco isso, assim, quando você dá, ó, você encosta no acelerador, você sente o sabe? Ó, você ouve muito da admissão, você ouve muito mais da admissão em baixa rotação do que do escape. O carro tá frio ainda, a temperatura de óleo, isso é outra coisa legal, né? Tá em 51 graus, então isso é uma coisa legal de carro esportivo, que é justamente você conseguir monitorar e deixar numa tela que tem aqui, ó, a pressão de óleo, que está em 2 bar, tem temperatura da água, que está em 71 graus, e a temperatura do óleo em 55. Então dá para acompanhar todo o funcionamento do motor. Interessante como em baixa rotação você sente bastante essa coisa do ronco da admissão. Uma subida de giro super viva, né? Deliciosa, né? É engraçado como é um carro que te envolve, assim, em pequenos detalhes e em pouco tempo, assim. Eu falo que os carros a Porsche são extremamente especiais. Toda vez que eu ando eu fico maluco, enfim, um pouquinho mais, talvez para o final do ano vocês vão ver uma outra história muito boa aqui no canal. Estão vendo, ó? Vocês vão ver uma história muito boa que eu vou ter oportunidade de trazer aqui no canal. Esse misto que esses carros esportivos têm isso é dócil, isso qualquer pessoa guia, tá vendo? Um carro que você anda com pouca rotação, extremamente dócil. Vamos pegar um pouquinho
de trânsito, um pouquinho de anda e para, afinal estamos em São Paulo, 8h30 da manhã, ou seja, não tem como ser diferente. Estou com as luzes acesas ainda aqui na cabine, mas é interessante, né, como as coisas têm mudado, né, e os botões têm sumido da cabine. Eu gosto tanto de cabine que eu tenho acesso às informações que eu preciso de uma maneira muito fácil. Eu não gosto desses carros modernos que precisa ficar, sabe, procurando uma informação aqui, aí você entra no menu, não é no menu, é no outro, aí você muda. E aí que é um negócio que deixa um cara que curte irritado, é você fazer a configuração e aí você desliga o carro, você liga o carro, ele perde toda aquela configuração. Tem o sistema Start-Stop que particularmente eu não gosto, quero ficar ouvindo o ronco dos 6 cilindros. Estão vendo? Essa baixa você ouve. Bom, o motor está também posicionado aqui numa posição central, né? Tanto no Boxster como no Cayman. Então, até a própria vibração, assim, que obviamente é muito baixa, mas você sente a presença dele aqui atrás. Isso é muito gostoso. Mas, ó, terceira marcha, 1000 rotações, você não ouve o motor. Olha que doido. Aí você encosta, ele dá o brrr. Depois eu vou tentar simular de colocar numa rotação mais alta pra vocês darem uma olhada. Tem os porta-copos, eu diria nota 7 o porta-copo dele, porque para esse tipo de copo ele ainda fica pegando um pouco. O 911 agora ele tem, né, de certa forma um acessório que você pode usar ou não, que você coloca aqui no meio do console. Eu que gosto de tomar café da manhã, durante a minha manhã, então o meu café é da manhã, do período da manhã, eu sempre saio com meu copinho de café, é uma coisa que eu curto pra caramba. Essa película ela tá dando uma distorcida e é curioso assim, porque eu tenho película de proteção, essas películas para reduzir a chance de trincar o para-brisa, eu tenho no meu carro e ela não dá essa distorção. Não sei se é porque o vidro dele é menos inclinado, um pouco mais reto. Esse volante que a Porsche tem usado, que eu acho que começou, talvez se não me falha a memória, no 918, né? Esse conceito do botão aqui que você consegue trazer os modos, mexer nos modos de condução, mas eu acho ele uma peça linda, assim, a forma como apoia, as borboletas que são de metal, então você sente aquele geladinho do metal, não é um plástico pintado de prata, isso é muito legal, assim. O puxador de porta também é de metal, então tem umas coisas que eu acho de fato super interessantes mesmo. Ó, quando você carrega uma marcha mais alta, quer ver, ó, por uma quarta marcha e vou dar o pé, ó. Ó, da hora, você ouve o barulho da admissão, assim, você sente o motor querendo, ó, respirando, assim, sabe? Me dá esse ar aqui que eu preciso dele, sabe? É gostoso. E as reduções em rotação baixa, elas são bem sutis. Diferente do 911, que tem 5 elementos, né? No 718 são 3 elementos, desde lá de trás, eu acho que desde a primeira geração, inclusive, do Boxster lá dos anos 90, que ele já tinha esse conceito. Gosto muito da figura do contagiro no meio, porque para quem dirige o carro, a rotação é muito mais importante do que a velocidade que você está. De qualquer forma, eles mantiveram, e isso é legal, o conceito do velocímetro analógico, mas tem a visualização digital no meio. Então, no principal campo, assim, no principal lugar onde você visualiza, que é no meio, ele tem justamente as duas informações, vamos dizer, 3 informações, porque tem câmbio também. Então, eles concentraram velocidade, a posição da marcha, vamos dizer, e o contagiro no meio. Outra coisa que me chama a atenção, né, nos carros da Porsche, o brasão da marca, né, o escudo, né, ele é muito bonito, assim, sabe? Você vê que é uma peça nobre, né? Se a gente for pensar, isso é o que tem de mais importante, né, numa marca. Então é muito legal, assim, de ver esse cuidado que tem. Quando põe um pouquinho mais de velocidade, você ouve um pouquinho esse ruído
da rodagem, assim, do pneu, dentro da caixa de roda, assim, ele tem um ronco evidente. Eu acho que é por conta da capota. Eu precisaria andar num queima na mesma semana, assim, para poder afirmar isso. Mas é engraçado que é um tipo de carro que eu me sinto super bem, assim. E é interessante porque eu lembro quando eu fiz o vídeo do Macan 4 cilindros, que eu acho que é um dos SUVs que eu mais gostei, assim, para usar no dia a dia, né? E é engraçado, porque nesse carro é a mesma coisa, assim, que é aquela coisa de você estar dentro de um carro, independente do modelo que seja, você sabe que o DNA é um motor esporte, sabe assim? Então, os elementos, o tamanho, né? A gente vive num momento que os carros estão crescendo tanto, né? Aquela coisa que os carros, daqui a pouco você não alcança mais a porta do outro lado, né? Aqueles consoles grandes e eu acho tão gostoso quando pega um carro que ele é menorzinho, assim, que dá uma coisa muito mais envolvente, tá tudo aqui, tudo fácil, sabe? Não preciso me matar de esticar para chegar nos elementos dele. Coisa interessante da visualização traseira, né? Que como ele tem os paralamas meio largos, diferente de um carro normal que eu tomo como base a linha, somente desse lado esquerdo, que eu tomo como base a linha onde termina o carro, né, para ajustar o espelho. Aqui, principalmente o esquerdo, eu tenho que deixar mais fechado do que o normal para visualizar corredor, principalmente corredor de moto aqui em São Paulo. O direito nem tanto, mas o esquerdo mais, eu tenho que fechar um pouquinho mais. Outra coisa, né, motor grande, bastante força embaixo. Eu adoro essa parte de calibração que a Porsche faz. Tô a 6ª marcha, 50 km por hora, 1.200 RPMs. Olha que sensacional. Agora entrou 7ª, eu tô a menos de 1.100 rotações. Olha que delícia, assim, de andar, né? Um carro econômico, um carro com pouco ruído, sabe? Aproveitando toda a força do motor. Se eu vier, obviamente, reduzindo, ó, e aí que é da hora. Ó, vai, primeira espetadinha merece, né? Bora, vai. Ó. Eu falo, meu, carro de 400 cavalos é uma medida muito, muito boa, né? Se a gente for pensar, esse carro tem até um pouquinho mais de potência do que um Carrera, né? De entrada, que eu acho que é 385, se não me falha a memória. E essa coisa do aspirado que você vai curtindo o motor do carro. Eu diria que eu até queria um ronco um pouquinho mais, entrando um pouquinho mais na cabine, um pouquinho mais invasivo, eu diria. Alguma coisa fazendo barulho, eu acho que é da capota, do acabamento dela. Mas um pouquinho mais. Olha, em marcha alta, agora eu vou colocar a 7ª, vou dar o pé, ó. 6ª. Isso é o ronco da admissão do carro. Ó. Outra coisa que me chamou a atenção, a hora que eu encostei o pé no freio, você sente uma modulação diferente de um carro normal. Um carro normal, você sente muito a presença do servofreio ali ajudando, né? Então é aquele pedal que você encosta, o carro... Não, aqui não. Aqui você encosta, ele é um pedal, eu diria um pouquinho mais duro, mas é um pedal que você consegue muito mais sentir a tua interferência na frenagem do carro. E para quem gosta de pilotar, de dirigir, assim, isso é uma coisa muito mais prazerosa e que você fica com muito mais sensibilidade, entendeu? Então, é um negócio que me chamou a atenção. E é interessante, assim, ele é um motor extremamente liso, assim, no comportamento. Então, desde médias rotações, tipo 3.000 rotações, você sente força, mas ele deve ter comando variável, talvez. Alguma coisa que você sente acima de 5 é onde ele de fato fica feliz, assim. É onde tá aqui, ó. E aí ele vai girando, ganhando potência nitidamente. Eu não consegui girar talvez os 7,5 desse carro, mas você sente muito isso, assim. Eu acho muito prazeroso essa pureza do motor, né? E é uma coisa que eu falo desses carros, assim,
que muito que eu acho que as pessoas deveriam carregar quando desejarem ter um Porsche. Não é o quanto anda, mas sim como tudo acontece, entendeu? Porque não é só a aceleração, é o freio, é a direção, é a cabine, então é uma somatória de coisas. E muitas vezes ele pode não ser o mais rápido, normalmente ele é. Principalmente quando coloca em pista, assim, o Porsche eu brinco que parece que sempre tem 100 cavalos a mais do que com o que ele consegue fazer. Mas é a experiência. Eu acho que isso talvez seja a melhor palavra. Esse timbre dos 6 cilindros é muito gostoso. Deixa eu tentar girar uma segunda até o corte de giro, ó. Vamos ver. 7.900 mais ou menos. Olha que delícia, né? No motor original você vê o ponteiro chegando, né? E aí quando dá o pé você sente justamente primeiro a admissão, é da hora, isso é gostoso. Ó, tá vendo? Muito bom. Não tem como não gostar disso daqui. A temperatura de óleo trabalha aí na casa de 100 graus, 101 agora, mais ou menos como ela trabalha. É engraçado que eu gosto do modo manual assim, porque muitas vezes eu não quero reduzir marcha, eu só quero carregar uma cesta que nem eu tô carregando. Você vê que o carro tem força. Isso é interessante, né? A faixa do motor, não só a faixa da potência máxima, que nem eu comentei com vocês, mas é um motor que a 2.000 rotações de sexta marcha, você sente a força dele. Vou colocar uma marcha mais curta. É muito prazeroso assim, e muito liso assim no funcionamento. É uma experiência, meus amigos, que eu diria que está acabando. Está acabando ainda nas versões, vamos dizer, normais. Esse daqui é um carro tabela 700 mil, naquele configurador maravilhoso da Porsche. Eu diria que uma configuração legal assim é em torno de 10% do valor do carro. Então eu diria que esse carro, valor final, vida real, vai ser um carro aí de 770 até 800 mil reais, porque a Porsche dá essa opção, né? Os carros são encomendados e isso é uma coisa muito legal, que você pode viver a experiência de encomendar um carro e de pedir um carro exatamente como você sonhou. Então isso que a Porsche faz é muito legal. E com a variedade que tem no configurador, eu diria que é muito difícil você ter aqui no Brasil 2 carros iguais, sabe? Sempre vai ter uma cor de cinto, uma costura, um revestimento, sistema de som, a cor da capota, a roda, sabe? Sempre vai ter alguma coisinha ali que vai ser diferente do outro. Então eu acho que na vida real seria um carro mais ou menos nessa faixa de... Esse carro dá pra ver que tá super equipado, não só pelo revestimento em couro, dá pra ver que ele tem umas pedaleiras que eu imagino que não são pedaleiras originais, enfim, tem talvez alguns detalhes assim, não? O ruído de rodagem você sente bem assim, conforme anda com o carro. Os comandos são bons, sabe? A alavanca, assim, é uma coisa que eu falo, né? Às vezes em carro mais premium, assim, normalmente você tem o funcionamento dos clacks, sabe? Os botões você aperta, você vê que tem um mecanismo assim que é diferente de um carro normal. Vamos curtir um pouquinho mais da aceleração. Vamos aqui na... Ó, segundinha. É muito bom mesmo, né? Outra coisa interessante, ó, a suspensão, agora que eu tô com um pouquinho mais de velocidade, ela é como uma suspensão esportiva deve trabalhar, que é aquela coisa que você vê que absorve a ondulação, mas ela não devolve. Nossa, fiquei até com medo do meu café cair aqui. Uma frente leve assim, uma frente bem leve, ágil, eu diria. É engraçado que você dá a cara no carro assim, fazendo uma curva normal na estrada, mas você sente que a presença do motor atrás é um pouco diferente para quem está acostumado a andar em carro com motor dianteiro. A experiência é muito legal. Ó.
E é engraçado, né? Porque a transmissão da Porsche, eu acho que é uma das transmissões que, para quem guia carro de pista, é uma das transmissões que mais se assemelha com o comportamento que a gente deseja do carro de pista na rua, vamos dizer, de câmbio. Então essa coisa principalmente da redução, assim, quer ver, eu vou passar uma quinta, quando você vem, uma situação assim, esse blip que tem, assim, dessa subidinha de giro que ele dá é muito legal. E a troca pra cima, né? É o conjunto, é difícil dizer um ponto pra mim que é o destaque. Pra mim, o que é mais interessante no carro é justamente como o freio se aproxima do motor, da direção, tudo num equilíbrio, assim. Não parece que nada destoa muito um do outro. Enfim, compartilhando aí as minhas primeiras impressões com vocês e talvez as impressões mais ricas do 718 GTS. Depois vão ter oportunidade de curtir algumas outras coisas para fazer e eu não vou falar, vocês assistam e aí vocês me contem, tá bom, turma? Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham curtido. Tchau!